Olá pessoal, estamos nós aqui novamente para tratar com vocês assuntos relativos à nossa disciplina Contabilidade. E hoje nós abordaremos temas importantes relacionados à nossa unidade 7 do nosso guia de estudos, que vai traçar a respeito de regimes contábeis. No capítulo anterior, na unidade anterior, nós vimos a importância da apuração de resultado. E é através dessa apuração do resultado que se conhece se o resultado foi positivo ou negativo. Isso é de fundamental importância para que a empresa consiga atingir os seus objetivos. Já nessa unidade 7, que é o objeto da nossa aula de hoje, como dito, nós trataremos a respeito dos regimes contábeis. E aí nós temos que trazer a seguinte condição. Sabe-se que para conhecer o resultado de uma entidade, deve-se confrontar, como dito, as receitas, as despesas e os custos de um determinado período. Sendo assim, existe a possibilidade ali, nessa apuração de resultado, de haver recebimentos ou pagamentos referentes a exercícios anteriores. Isso é muito comum. E aí, como que se vai ter a postura do profissional contábil na hora da apuração desse resultado? Ele deverá se nortear sempre por um regime contábil de apuração do resultado. O primeiro que a gente vai tratar hoje é o regime de caixa. Na sua essência, diz respeito a, como o próprio nome sugere, as receitas e as despesas serão consideradas como entradas e saídas de dinheiro. E aí apura-se o resultado através do confronto entre recebimentos versus pagamento. Esse regime pode ser utilizado em pequenas empresas e nas entidades sem fins lucrativos, registrando para fins gerenciais, né? Outra definição dada a esse tipo de regime que ele define-se como um regime de apuração de resultado mais simplificado. Esse é o regime de caixa. Editor, coloca aí o exemplo da nossa apuração do resultado pelo regime de caixa para a moçada ter uma noção do que nós estamos falando. Vejam aí nesse esquema como que fica a apuração do resultado se a gente adotar o regime de caixa. Uma empresa teve uma receita dentro do mês de janeiro e foi recebida dentro desse próprio mês de janeiro. E a despesa só foi paga, que ocorreu também nesse mês de janeiro, foi paga somente no mês de fevereiro. E aí nós temos a seguinte situação, olha aí, ó, receita recebida no mês de janeiro 100, despesa paga 0. Resultado do lucro desse período, R$100 mil. Isso se formos considerar o regime caixa. Agora nós vamos tratar do outro tipo de regime que é o usualmente adotado, que é o regime de competência. O regime de competência ele é caracterizado pela contabilização com base na ocorrência do fato gerador, independentemente da entrada ou da saída de dinheiro. Nesse regime, não importa se a despesa e se a receita já passaram pelo caixa, ou como saída e entrada de elementos, de recursos, respectivamente. Importa somente para a apuração do resultado a data da ocorrência do fato. Ou seja, pelo regime de competência, as receitas e as despesas vão ser levadas à apuração do resultado no período em que efetivamente ocorreram, independentemente se a receita foi recebida ou se a despesa foi paga. Utilizando o mesmo esquema anterior, nós vamos ter aí a condição do regime de competência. Coloca para nós aí, editor, a apuração do resultado pela competência. É o mesmo exemplo, só que agora, a receita reconhecida no valor de R$100 mil e a despesa que, independentemente se foi paga ou não, nesse caso ela não foi paga, mas ela é levada ao resultado no valor de R$70 mil, melhor dizendo, que vai afetar diretamente na apuração do resultado, que agora no regime de competência nós teremos um resultado de R$70 mil ao invés do 100 que foi apurado lá no regime de caixa. Então, o que o administrador precisa ter em mente? Nós temos dois regimes de apuração de resultado, regime caixa e o regime competência. A gente precisa destacar que a grande diferença desses dois regimes é o que se considera na hora da apuração do resultado. Relembrando, enquanto o regime de caixa a gente vai utilizar somente as receitas recebidas e as despesas pagas, já no regime de competência, independentemente se a receita foi recebida ou não,
será considerado para a apuração do resultado e se a despesa, independentemente se ela foi paga ou não, também deverá ser levada em conta na hora da apuração do resultado. Nós precisamos destacar, e é de suma importância frisar, que a legislação fiscal vigente no país obriga que todas as empresas apurem os seus resultados seguindo o regime de competência, sendo o regime de caixa utilizado meramente para fins gerenciais de controle ou em algumas determinadas situações específicas na contabilidade pública. Gerencialmente falando, ela é de fundamental importância para ser levada em consideração, derivando aí do regime de caixa o famoso fluxo de caixa que toda empresa precisa ter. O que é mais importante para a gente finalizar a nossa aula de hoje é que, independentemente do regime que vai ser utilizado para a apuração do resultado, esse resultado precisa ser conhecido, até mesmo para que a administração se posicione e saiba se a empresa está alcançando seus objetivos. Lembrando que, toda vez que o resultado for positivo, é porque a receita foi maior do que a despesa ou custo. Se o resultado, porventura, for negativo, é porque as despesas foram maiores do que as receitas foram menores do que as despesas e custos. Basicamente isso. Pessoal, na nossa próxima unidade traremos outros assuntos importantes para a sequência do nosso guia, que já vai dando o rumo aí do final. Unidade 8, estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos vocês.